Se você quer ler mais clássicos, mas não sabe por onde começar, parabéns, você achou o lugar certo. Nesse vídeo eu vou te ajudar a entender o que precisa fazer para mudar isso e te indicar 7 livros clássicos para quem não está acostumado. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Bruna Paiva, sou escritora, mestre em literatura e tô aqui hoje para falar com você que vive dizendo que não gosta de ler clássico. Muita gente tem um certo bloqueio relacionado a esse tipo de livro e muitas vezes isso está inclusive ligado a não saber direito o que é um livro clássico. E eu digo isso porque eu também já fui a pessoa que vivia dizendo por aí que ler livro clássico era chato, que sofria com a leitura obrigatória desses livros. E a verdade é que isso vem de uma sequência de medos que se criam na nossa cabeça a partir da forma como esses livros são apresentados pra gente. E em muitos casos eles são de fato apresentados de maneira equivocada. Muitas vezes a gente lê esses livros como uma imposição da escola, que também acaba não trabalhando direito ali aquela obra e só obriga o aluno a ler aquele livro assim, sem contexto, sem fazer um trabalho que circunde a obra, só para fazer uma prova ou apresentar um seminário. E um dos maiores erros do leitor iniciante é começar a jogar os clássicos todos numa única caixinha. Como se todo clássico tivesse a mesma estrutura, falasse das mesmas coisas, tivesse o mesmo tipo de história. Quando na verdade clássicos são só livros de grande destaque nos mais diversos gêneros. Existem romances clássicos, livros de ficção científica clássicos, terror clássico, comédia clássica. E esses são livros que marcaram sua época, que muita gente leu e achou que mereciam ser panfletados por aí. Ou seja, a chance de um livro clássico ser bom é muito alta. Tá, e como é que eu faço pra ler esses livros sem o rótulo de clássico? A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que você tem o direito de não gostar de um livro, seja ele um clássico ou não. E quando a gente entende isso, boa parte do peso de estar lendo um grande livro se esvai. Então entenda, você não precisa amar, não precisa nem gostar de livro nenhum. É importante entender também, o fato de você não gostar não faz com que aquele livro deixe de ser um grande livro, um grande clássico. O importante é conhecer. Não gostou? Não gostou por quê? E pra saber isso, só lendo. A minha dica pra você é: tira o livro e o autor do pedestal quando você for ler uma obra. É claro que é importante você entender por que é que aquele livro é considerado um clássico. Eu, por exemplo, sempre gosto de fazer uma pesquisa para entender por que aquele livro é um clássico. O que ele marcou da época, do que ele fala, como que ele trata a época que ele retrata, né? Quem foi aquele autor, como que ele chegou nos dias de hoje sendo considerado um clássico. Quando a gente faz isso, geralmente a gente chega para a leitura com um olhar menos hostil e mais gentil para aquele livro, já sabendo o que esperar dele. Mas durante a leitura não se martirize, não entendeu alguma coisa? Anota para pesquisar ou para perguntar para alguém depois. Achou alguma coisa interessante? Destaque. Vai moldando a sua opinião. Você precisa entender o que você acha sobre aquele livro. É importante entender que a sua leitura é válida. Não é porque é um livro que é um suprassumo considerado o maior livro do universo que você não pode teorizar sobre ele também e pensar sobre esse livro, já que todo mundo já pensou antes. Principalmente, comece pelos clássicos do seu gênero favorito. Se você não lê ficção científica, não faz sentido ir ler 1984. Se você não gosta de mistério, o que você está fazendo com uma Agatha Christie? Você gosta de romance? Vai ler Jane Austen. Começa pelo clássico que faz sentido com as leituras que você gosta de fazer. Nesse vídeo eu trouxe 7 livros clássicos que são maravilhosos, de vários gêneros diferentes, para você poder escolher o seu para começar. O primeiro livro da nossa lista é Frankenstein, da Mary Shelley. Diferente do que a gente vê muito por aí, Frankenstein não é um livro sobre um monstro terrível e perigoso. Não é nem mesmo um livro de terror. Frankenstein é sim um clássico da ficção científica, o primeiro livro escrito do gênero. E acima de tudo um livro sobre abandono. Conta a história de uma criatura que foi abandonada pelo seu criador e tá tentando se entender no mundo, e tá lutando contra um mundo que enxerga ele como um monstro. É uma história cheia de altos e baixos, é escrita de forma epistolar, são várias cartas, várias notícias. Um livro que eu juro que me fez chorar
e que tem ali também um quesinho de mistério, de medo do desconhecido, que faz a gente querer ler mais. Frankenstein, caso você não soubesse, foi escrito por uma mulher. O primeiro livro de ficção científica da história foi escrito pela Mary Shelley e ela lutou muito para ter a autoria reconhecida desse livro aqui. Dom Casmurro, do Machado de Assis, um dos maiores livros da literatura brasileira. Um livro que gera um debate infinito sobre quem traiu ou não traiu. Divide as opiniões dos leitores sobre a índole dos personagens. E assim, pra mim, eu vou confessar que a questão da traição ou não traição da Capitu não é o foco central do livro. Eu acho que esse livro aqui fala sobre outras coisas. Isso é assunto para outro vídeo. Mas eu acho que o Machado é muito irônico e é justamente o objetivo dele, essa futricação toda de será que traiu, será que não traiu? Era esse o objetivo dele com esse livro. Mostrar que no fundo a gente só se importa com fofoca. É um livro que conta a história de amor entre dois adolescentes, a Capitu e o Bentinho, que crescem ali muito apaixonados. Casam, têm uma família, até o momento que o Bentinho começa a desconfiar que o filho dele não é filho dele. Um livro cheio de cenas intrigantes. Não é uma leitura difícil, o Machado escrevia num tom muito irônico, muito popular. É óbvio, você tem que levar em consideração que o livro foi escrito no século XIX. Mas é um texto muito tranquilo de ser lido e é uma história interessantíssima. A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse é o livro ideal para você que gosta de política. Eu li em um dia, é um livro muito curtinho. Eu tô sem meu exemplar aqui, mas ele é um livro, assim, muito curto. Uma sátira a regimes totalitários. É uma história que é escrita de uma forma super tranquila e fabular, que vai envolvendo a gente ali no enredo. Traz a história de uma fazenda em que os porcos, com medo de serem levados para o abate, resolvem fazer uma revolução e se colocar como os líderes dos animais contra os humanos. A história se desenvolve a partir desse princípio e, com o tempo, esse domínio dos porcos que visava o bem comum acaba virando um governo cheio de regras desiguais entre os animais. E, enfim, é uma bela de uma crítica a vários governos que a gente vê por aí e que já passaram pela nossa história. É um grande clássico que, apesar de ser bem curtinho, gera muita discussão. Clarice Lispector. Eu sei que tem gente que só de ouvir esse nome já estremece, já sente uns frios na espinha. Eu entendo o porquê desse medo, porque eu mesma já tomei uns bons banhos dos romances da Clarice Lispector e é exatamente por isso que eu tô aqui indicando contos. Eu acho que a melhor forma de começar a ler Clarice Lispector são os contos dela. Sinceramente acho que ela era uma contista assim maravilhosa. Foi assim que eu me apaixonei por Clarice, lendo um conto chamado Felicidade Clandestina, que é o romance entre uma menina e o seu livro. Esse conto você encontra no livro Felicidade Clandestina. É assim, maravilhoso. Eu acho o conto uma forma muito democrática de se inserir na literatura, porque você vai ler o livro na ordem que você quiser, né, da forma como você achar mais ideal. E eu acho isso mais democrático para quem tá querendo começar a se aventurar nos clássicos. Outro livro que eu também gosto muito da Clarice, que é de contos, é A Via Crucis do Corpo, que fala sobre questões femininas, questões do corpo da mulher. E é assim, maravilhoso e impressionante, porque é muito diferente de tudo que eu já tinha lido da Clarice. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Esse é um livro apaixonante, escrito por uma mulher que revolucionou a época dela. A Jane Austen é uma das maiores autoras, das autoras mais importantes da literatura mundial. O seu estilo inconfundível, irônico e delicioso traz em Orgulho e Preconceito a história de uma família que só tem filhas mulheres e que precisa arranjar um casamento para suas filhas para conseguir prosperar ali e ter uma melhora na condição de vida. Essa família vai ser apresentada ao Mr. Bingley e ao Mr. Darcy, que você provavelmente já ouviu falar. E aí a Elizabeth Bennet, que é a filha mais velha ali dessa família, ela não quer casar, ela tem muito orgulho, muitas questões assim. E ela vai se deparar com o Mr. Darcy, que é um homem muito preconceituoso também. E ela é uma pobretona, enfim. O orgulho dela e o preconceito dele vão se juntar e formar um romance maravilhoso. Você que é uma leitora apaixonada, que ama histórias de amor, você vai se deliciar com essa aqui.
Capitães da Areia, do Jorge Amado. Esse aqui é meu xodozinho, porque ele foi o primeiro clássico que eu li por livre e espontânea vontade e gostei muito. Comprei lá na casa do Jorge Amado, no Pelourinho, em Salvador, quando eu tinha uns 16 anos. Livro sobre um grupo de meninos menores de idade, abandonados, que vivem nas ruas de Salvador. Capitães da Areia é um livro que me mudou. É uma história que me tocou tanto, que me fez começar a olhar para o mundo de outra forma e rever a forma como eu enxergava muitas coisas na vida. O Jorge Amado foi perseguido por causa desse livro, acusado de ser comunista pelo Estado Novo, que inclusive queimou em praça pública exemplares de Capitães da Areia. E eu não sei vocês, mas quando um Estado totalitário, um Estado ditador, um Estado autoritário começa a queimar livro, eu fico muito curiosa para saber o que tem dentro daquele livro. Porque a chance de ser muito bom e ter críticas maravilhosas é bem alta. O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse é um romance dos anos 60, provavelmente o mais recente da lista, e foi vencedor do prêmio Pulitzer. É um livro que fala sobre racismo e segregação de uma forma bem escancarada. É uma história que é narrada por uma criança. Ela é filha de um advogado que está defendendo um homem negro de uma falsa acusação de estupro. E esse advogado, né, o pai da menina, ele é bem mal visto na sociedade justamente por estar defendendo esse cara. É um livro que vai falar sobre tolerância, preconceito e a relatividade do conceito de justiça. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros e se você indica algum outro clássico para quem ainda não está acostumado a ler clássicos. Se você nunca leu clássicos, se você tem esse bloqueio, me conta aqui nos comentários também o que é que te faz travar diante desses livros e deixa seu like no vídeo. Por aqui eu trago muitas dicas de livros clássicos ou não, então já se inscreve para você expandir os horizontes da sua lista de leituras.